Salve, salve, pessoal. Mais um episódio, um novo episódio do Descendo a Escada. Tô aqui com minha querida amiga e co-host, Dani Moro. É um prazer de ser co-host, hein? É uma honra minha, né? É verdade, eu já me sinto convidado. Em algum momento, a narrativa na minha cabeça vai trocar. Eu vou falar, ó, tô aqui convidado pela Dani. Maravilha. Excelente. Mas estou aqui com o Dani e hoje o nosso convidado, Dr. Andrew Miguel. Enfim, Andrew Miguel, vou ficar chamando de doutor, amigo, que aceitou vir bater esse papo com a gente a respeito de narrativas, e a gente vai acabar falando um pouco sobre isso aí ao longo da história. Então, eu, João Henrique, já me apresentei aí nos outros episódios, mas basicamente, né, pai, filho também, que acho que é importante, né, ter vivenciado uma história com o pai, a gente vai falar um pouco disso aqui. Empresário, músico, fotógrafo, mediador e algumas coisas outras que fazem parte da vida também. Então, valeu, obrigado. E Dani, quer se apresentar aí? Depois acho que o Andrew se apresenta também. Bom, imagina, depois de tudo isso que você contou, nem sei dizer. Preciso treinar minha narrativa, mas eu costumo dizer que eu começo minha vida sendo coletora e coletora continuo. Né? Eu gosto de coletar histórias, por isso que eu estou aqui, por isso que eu gosto de conversar, de dialogar. Mas antropóloga de formação, trabalho com empresas, tia, nas horas vagas palhaça, porque eu adoro fazer palhaçada, gosto mesmo. E, enfim, prazer estar aqui. Valeu. Andrew. Eu sou o Andrew, de formação psiquiatra, estou estudando agora psicogeriatria. Também tenho o meu mundo pessoal, aí noivo, enfim, conheço o João. Gosto de conhecer pessoas, de ouvir histórias. Vamos ver o que vai sair hoje. Não importa ter acontecido ou não, se na cabeça da pessoa ela construiu aquele processo ali, cara, ela vai vivenciar aquilo como se fosse real. E ela torna a vida dela real a partir daquele lugar, entendeu? Então, enfim. E sabe o que eu fico pensando disso que você está falando, de talvez isso não aconteceu, pode ser às vezes por uma necessidade não atendida. Vou pensar, por exemplo, na educação de um pai, por exemplo. Às vezes tem um filho que demanda mais atenção e mais carinho, mais presença do que o outro é mais independente. Aí vamos supor, esse filho, ele tem uma demanda muito alta pelos pais. Na verdade, os pais são super presentes, mas eles não identificam que aquele ali precisa mais de mim. Uhum. Aquele outro, ele pode crescer pensando que o pai não foi tão presente, mas na verdade era uma demanda dele, de que o pai fosse mais para ele. E na verdade não é que o pai foi ausente, na verdade é que ele tinha uma demanda muito grande que não foi atendida. Você entende? Assim, acho que também a nossa demanda tem as coisas que acontecem com a gente, que a gente vai digerir e vai internalizar de algum jeito, mas também tem as coisas que não acontecem e que o nosso olhar interpretativo muda o que de fato aconteceu. O pai falou, não, eu tratei os dois iguais. E aí um dos irmãos fala assim, não, mas eu acho que ele não foi tão presente para mim, e o outro fala, ele foi super presente, ele é um cara super legal. Mas, na verdade, é que o que aconteceu de fato, a realidade, é que o pai deu o melhor, mas é que uma demanda interna não foi atendida. E aí aquilo foi interpretado como uma falta, que é isso que você está falando, que de fato essa falta nem existiu, mas simplesmente foi uma coisa que não foi atendida. Uma percepção ali que não foi vista, na verdade. Que não foi vista, que não foi atendida. Aí, na verdade, é uma coisa que deixou de acontecer. E que a pessoa viu como uma ausência. Ela interpretou como uma ausência. Na verdade, não foi nem aconteceu essa ausência, né? Acho que tem essa coisa também, de uma demanda não atendida também pode gerar uma percepção de ausência, pode distorcer a realidade, se a gente fosse... Não, e eu acho que assim, o que é massa do que você está falando é porque é exatamente esse o ponto em que o que aconteceu de fato, né? Se desse para medir um atenciômetro, né? Mediu a atenção que o pai deu. E tá lá no nível, beleza. Se desse pra medir isso, pouco importa. Pouco importa. Porque na vida da criança, mano, é a percepção dela, do lugar dela, do olhar dela, né? Do que ela recebeu e da régua que ela mesma pôs em si mesma. Entendeu? Ou muitas vezes, aí entra, tipo, isso parece que é um termo meio grávido, né? Porque vai gerando filhos
né? Do tipo, aí o pai olha pra criança e vê que a criança não se sente bem com ele, aí ele põe uma régua de culpa ali, que é inventada, baseada num negócio que também não existiu, né? E isso vai se proliferando. E talvez ele puxe até outras gerações para poder explicar muita coisa também, porque nessas horas a gente começa, né, a vasculhar, e pode ser que você até olhe para trás e fale, nossa, peraí que eu tô vendo uma coisa aqui, por conta disso que estou vivendo aqui, ressignifique algo que está muito no passado. Eu acho que essa coisa da biografia que é muito mágica, assim, que momento a gente escolhe para dizer quem a gente é, como a gente é, as nossas faltas, os nossos excessos, e como isso vai se modificando ao longo do tempo. É muito nítido, assim. Chega uma hora que você olha para a tua infância, você colhe na tua memória de infância situações que são diferentes das situações que você tinha 10 anos atrás. É como se a gente reinventasse o tempo todo, inclusive o nosso passado. E eu ouso dizer, quando você fala assim, ó, é a diferença do sonho e da realidade. Tô do lado dele, né? Uhum. Dessa área. Dessa área... Vou ser ousada para falar isso. Eu ouso, às vezes, olhar para a minha memória e duvidar se de fato é uma memória minha ou se ela foi implantada de tantas histórias contadas e fotos percebidas. Às vezes eu falo assim, nossa, o chão marrom de ladrilhos casquelhados, assim, da casa da minha avó. Aí, de repente, eu abro um álbum de fotografia, eu tenho uma foto daquele chão. E sou eu, a criança, dando estrela naquele chão. Ou seja, meus olhos passaram naquele chão. Mas será que, de fato, eu lembraria do chão daquela maneira? Ou aquela foto implanta para mim uma memória? E aí eu passo a construir uma narrativa de que, nossa, o chão da casa da minha avó, tá? Construir histórias a respeito daquilo. Uhum. A gente vai mudando isso o tempo todo, conforme a gente vai nitidamente envelhecendo. Eu, hoje, 45 mais, olho para o meu passado e tenho uma leitura completamente diferente da infância que eu tive, dos pais que eu tive, da mãe que eu tive. É muito maluco isso. Acho que essa biografia... Você vai olhar para o seu passado com o óculos, a tua visão que você tem hoje, Exato. né? Então, a gente está sempre... Eu acho que isso que o João está comentando. A gente vive um passado, mas parece que não é um passado único, assim, né? Isso. Dependendo do momento da nossa vida que a gente olhar para o passado, a gente vai ver um passado. Perfeito. Vai ver um passado diferente, né? Perfeito. E acho que na minha área, assim, principalmente, o que a gente acaba vendo, tem até um termo na psiquiatria, que é, por exemplo... ilusão minêmica, né, que a gente chama, que é a ilusão, imagina, né, quando a gente tá no deserto sentindo sede, se você vê uma coisinha ali parecido com água, você vai imaginar que é água. Uhum. Aquilo de fato existe, mas por uma necessidade sua, você vai distorcer aquilo ali para tentar fazer aquilo parecer água, né? Ilusão minêmica. Minêmica vem de memória. Uhum. Então aí eu tô falando de ilusão das memórias. Isso a gente acaba usando, por exemplo, quando a gente pega uma pessoa muito deprimida, ela vai olhar para o passado dela com esse olhar de... tirando os fatos, todos os fatos que aconteceram, ela vai ter um olhar mais negativo, e aí ela pode ir contando a trajetória dela a partir de todos os pontos negativos, porque ela está mais pessimista, ela está desesperançosa. Eu acho que a gente está vivendo, a gente sentou aqui hoje e falou, nossa, as coisas estão muito aceleradas, tem muita informação, tem muito ruído. Que tempo a gente despende, de fato, para ter um olhar contemplativo a respeito daquilo que se vive? É muito raro isso. A gente vai passando por cima das vivências, né? Então, como é que eu vou me treinar em absorver percepções, conceitos, entender emoção? A gente não consegue nem nomear, muitas vezes, emoção. A gente é super ignorante, né, nessa questão emocional. Embola tudo, né? Como é que eu vou me reconhecendo nisso, né? Isso é uma das coisas mais importantes, assim, que aí eu vou puxar a sardinha para minha área de saúde mental, tá, né? Aqui hoje para isso. Ideia, né? Mas eu acho que até, assim, né, o João, as pessoas... Hoje em dia, as pessoas que, quando estão criando os filhos, elas estão olhando um pouco mais para essa parte emocional, né? Acho que as novas gerações estão valorizando mais. Mas a gente vê muito, às vezes, adulto, quando a gente conhece, que a pessoa tem um nível de escolaridade profissional, a pessoa é um mega diretor, um PhD, o cara fez 1000 cursos, mas a gente vê que a vivência emocional da pessoa, assim, ela não é tão desenvolvida nessa parte das emoções, né? De tolerar uma frustração, de saber o que está sentindo, se está sentindo inveja, se está com ciúme, se está com ansiedade, se eu estou com medo, eu estou agindo assim porque eu estou com medo de perder essa pessoa, né? E às vezes é isso, assim, eu acho que o mundo muito acelerado e a gente acaba... Essa parte das tecnologias também, acho que não ajuda muito a gente a sentar, se olhar no espelho, né? E eu acho que também... Eu também nem culpo tanto, assim, essa questão do mundo atual, porque eu acho que a gente não foi ensinado essa parte emocional, né?
De quando um filho começa a chorar, assim, é raro. Às vezes o pai vem acolher e fala, não, isso não foi nada. Ou, eu vou fazer essa coisa para você e tal, já passou. É raro assim, a gente ver um pai que chega para um filho e fala assim, olha, isso que você tá sentindo com seu irmão, você queria ter o mesmo brinquedo que ele, isso chama inveja, assim, o papai já teve isso também. Eu sinto, isso não é ruim. Isso que você tá sentindo, esse desconforto é inveja. Mas você pode usar isso para um lado positivo, né? Para você crescer. A gente não ensina muito a nomear as emoções, né? Ou ficar naquela emoção para poder, né? Nem sempre é ruim, né? Você já me contou várias passagens com seus filhos, assim, de você sentar, chamar para conversar, explicar. Olha só, eu tô percebendo que você... Essa narrativa que a gente tem hoje, que é muito contemporânea, olha, filho, filha, irmã, pai, tô percebendo que você... Né? Eu tô dizendo, eu tô de fora, eu não consigo viver o que você tá vivendo, mas eu estou percebendo o quê? Então vamos conversar a respeito disso? E aí você abre um tempo de conversa. Nós estamos conversando aqui sobre o grande buraco que é hoje em dia, a gente não tem espaço para diálogo. É não conseguir dialogar. Nós estamos pagando um preço, porque agora a gente precisa correr atrás disso, porque a emoção ficou para trás. A gente priorizou memória, a gente priorizou produtividade a partir de entrega, de volume, né? Na vida, no vestibular, na faculdade e na empresa. E agora a gente está pagando um preço altíssimo para isso, né? Então, a gente está aprendendo a abrir um pouco mais esse espaço. Mas ainda estamos muito aquém. Assim, eu acho que você sente isso no consultório, a gente sente isso no corporativo. Quantas pessoas não sabem conversar, não sabem escutar o outro. E assim, eu vou não querendo levar a conversa para um outro lado, mas trazendo um tempero aí. Você falando agora sobre isso, né, do quanto a gente traz e quanto a gente, de certa forma, historicamente foi se aproximando ou reforçando e fortalecendo aspectos mais racionais, de intelectuais, de repertório, de memória. E agora a gente está vendo, né, a gente ainda está pegando o comecinho de um processo de revolução de inteligência artificial, que o repertório vai estar ali. Né? Hoje, assim, para você falar, não, eu preciso decorar alguma coisa, ou eu preciso saber... Eu acho que, assim, o processo de acesso à inteligência artificial, ele vai se aprimorar. Mas o que a inteligência artificial é capaz de fazer no sentido de grudar e fazer conexões com assuntos, temas e repertórios tácitos, né? De coisas que existem, então ali, já existe, a gente já sabe. A questão é como que isso se conecta com o emocional, que é algo que a máquina, assim, até onde eu sei, pelo menos, não faz, não chega, né? O que vai sobrar pra gente? O que sobra, né? Exatamente aquilo que a gente não sabe fazer ainda. Perfeito. Entendeu? Ou seja, a gente tá indo pra um lugar muito pior do que a gente tá hoje. Eu tenho um pouco de pânico quando eu penso nisso. Assim. Eu não sei. Preparado. Não, é que a gente não tá preparado, é certeza, mas eu acho que a gente tá voltando pra um lugar que a gente era muito bom. Exatamente. Muito antigamente. Quando é esse antigamente aí? Difícil. 2000 anos. Muito sei lá, tempo muito, atrás, muito, né? muito. Tô enxergando já Sócrates andando, caminhando, Pode filosofando, andando com seus discípulos. Porque assim, vamos né? lá. Eu acho que, olha que loucura, né? Não sei se estou viajando muito, mas teve uma época que não tinha tanto repertório disponível. Não, então as pessoas não tinham repertório em si. Era um negócio do tipo, beleza, eu preciso me conectar com o que está aqui dentro, né? Se investigavam. Exato. E aí o nascimento da filosofia vem daí. Né? E aí a gente passou um processo intelectual muito forte, não sei se intelectual é a palavra, mas no sentido de... Industrial, né? Mas de ter repertório, de ter conteúdo, né? Eu acho que tem uma diferença, né? Do intelectual, do... enfim. Eita. Eu não sei. Vai. Então não vou entrar nessa. Prossiga. Não vou entrar nessa, não. né? Não, muita petulância. Mas assim, da gente... não, o cara, ele é erudito, né? Ele é... não, ele conhece muito, já leu 1 milhão de livros, fala 14 línguas. Isso a gente foi se enfiando nesse buraco. E agora a gente vai chegar, talvez, num ponto onde, cara, falar 14 línguas e ter o maior conteúdo do planeta, foda-se. Entendeu? Uma criança de 5 anos com óculos, ela vai ter o acesso ao mesmo repertório que você. Não sei se vocês já vivenciaram coisas assim, sentar em restaurante com gerações diferentes e a moçada mais nova não conseguir escolher nada no cardápio. É muita informação, não sabe o que escolhe, não consegue, começa a ficar um pouco assim. Hoje eu li uma notícia estranha também, que o TikTok, rede da qual eu não faço parte, então eu não sei dizer muito bem o que acontece lá, só tenho fluidos aqui, diz que vai aumentar o tempo de exposição para 1 hora em vídeo.
E a geração mais nova está gostando muito, porque ela prefere assistir no TikTok, porque o TikTok já te entrega o conteúdo escolhido, do que, de repente, ir pro streaming, olhar aquela fila de capa de filme, assim, tipo locadora, na minha época, eu passava horas na locadora, assim como passo horas em biblioteca, olhando lombada, olhando livro, a escolha e o lugar em si já me é muito legal. Para essa geração nova, que está de acordo com essa coisa mais... muita informação, é muita coisa para escolher. Melhor não saber escolher, então. Melhor que alguém entregue e pronto. Então, eles estão tendendo a migrar, por exemplo, para um TikTok que já te entrega algoritmizado, do que ficar no streaming olhando. Então, assim, eu fico pensando, como é que a gente vai treinar a escolha, poder de escolha, percepção do que é bom para mim, do que é legal, do que eu gosto, do que eu não gosto. Eu vou indo. A inteligência artificial vai trabalhar nesse ponto. E acho que um ponto complicado aí, né, que o algoritmo ele vai te entregar sempre coisas semelhantes ao seu gosto, né? As pessoas elas são pouco expostas a contradições, a alguém que pensa diferente, né? Eu acho que aí também é uma das razões para a questão dos extremismos, né? Que a gente vê os fanatismos, porque a internet vai sempre entregar coisas parecidas com o que você assiste um vídeo de uma determinada linha de pensamento, aquilo, né? Vão vir 20 vídeos iguais, né? E a gente não tem mais aquele debate, né? O que você pensa sobre isso? Aí a pessoa vai ficar vendo aquele vídeo, ela vai cada vez mais fundo naquela linha de pensamento e ela nem percebe que o outro lado da história pensa diferente, né? Nós estamos subindo escada ao invés de descer, entendeu? Porque a gente vai se distanciando, a gente acaba ficando muito distante de outras realidades, de outras percepções, porque vão sempre te entregar a mesma coisa. A mesma coisa. Você nunca vai ter a chance de conversar sobre coisas muito diferentes. E eu acho que nessa questão da IA que o João comentou, eu acho que é uma coisa mega interessante, né? Que ao longo do tempo, a gente, até na escola, né? A gente valorizou muito essa questão da pessoa... dessa questão que o João comentou sobre a inteligência, né? De você formar a pessoa dentro de um padrão ali, né? Então, por exemplo, matemática, os problemas e tudo mais, você tem que saber resolver o problema daquele jeito. E as empresas hoje estão valorizando criatividade, alternativas. Quando na escola, às vezes, eles já te entregam uma versão sobre a Primeira Guerra Mundial, uma versão sobre a Segunda Guerra Mundial, né, que a gente, às vezes, a pessoa tem essa dificuldade de pensar que pode ter sido de outras formas e tudo mais. E aí eu acho interessante porque aí a gente foi até a inteligência artificial e hoje a gente chega num ponto que a gente fala assim, ó, a parte burocrática a inteligência artificial vai fazer. O que eu quero de você é criatividade, eu quero que você veja se eu posso resolver isso de outras formas, não dessa forma tradicional, eu quero que você tente otimizar, eu quero que você saiba se comunicar com aquela equipe, tem pessoas completamente diferentes. Diversas. Né? Eu quero que você saiba se relacionar com o cara que pensa daquele jeito, até com o fulaninho que pensa de outro jeito completamente diferente. E onde a gente aprendeu essas coisas? Onde a gente aprendeu a conversar com pessoas diferentes? Onde a gente aprendeu a resolver problemas, a resolver crise, né? A gente não foi ensinado, né? Toda a nossa educação foi para essa coisa mais padronizada, para decorar coisas, memorizar. E aí o mercado de trabalho está falando, olha, agora essa parte vai ser feita pela IA, eu quero que você faça outra coisa. E aí as pessoas ficam, né, enfrentam essa questão, aquilo que eles chamam de soft skills, né? Porque o cara não quer mais saber quantos diplomas você tem, ele quer saber se você resolve problemas, se você sabe se relacionar em equipe. Né? Isso que o João está comentando de mediação. Se você sabe se comunicar, se você sabe chegar no cara e saber como que você vai falar para aquele cara o que ele precisa entregar para ele dar um melhor resultado. Então, eu acho que são coisas que a gente não, de forma geral, a gente não é ensinado e acho que essa questão do TikTok, você comentou sobre escolher uma questão no cardápio, né? Acho que as crianças, em geral, elas não têm essa dificuldade de imaginar as coisas. Você lê ali, ó, é um pato assado no forno e imaginar que aquilo ali é um pato que eu comi, ou é um hambúrguer de tal forma, ela imaginar que tem salada no meio. Porque quanto mais a gente vai olhando imagens e filmes assim, a gente não faz essa imaginação, né? De você ler uma coisa... Não tem esse estímulo, né? E trazer para a cabeça, imaginar. Acho que o TikTok aí sabores, se você... né? Imaginar coisa diferente, né? Qual que eu vou escolher, né? Acho que talvez se fosse uma questão de ter fotos para a pessoa escolher, seria mais fácil. Sempre é mais assim, fácil, né? sempre é. Porque é o mundo que eles estão sendo apresentados, né? Tem vários vídeos e qual que você clica, né?
Aí, se eu olhar o cardápio, que são só linhas, assim, escritas, né? Como que a pessoa vai escolher? Acho que entra nessa questão. Eu fiquei pensando quando você estava falando, né, André, assim, a capacidade de fazer perguntas, por exemplo. Que hoje é super valorizada em empresas. Tem que fazer perguntas para poder entrar. Onde é que a gente aprendeu na escola a fazer perguntas? A gente respondia questionários, né? Dani, eu vou até além disso. Eu acho que junto com a capacidade de fazer perguntas, não sei se junto no sentido de separado, mas talvez que está dentro dessa... Uma boa pergunta, ela precisa de uma premissa, pensando aqui, de uma boa escuta. Uhum. Você não consegue fazer uma boa pergunta se você já não tiver, talvez, num lugar de escuta muito ativa, muito aberta. Né? Porque senão você vai perguntar de forma enviesada. Uhum. Você já vai perguntar partindo de um olhar míope da sua própria narrativa. Entendeu? Assim, acho que é impossível você não perguntar da sua narrativa, né? Porque você não conhece. Mas, assim, acho que talvez deva existir um lugar meio que intermediário aí, sabe? Que é, tipo, entre a sua narrativa, mas aberto à narrativa do outro, ou aberto ao universo de possíveis narrativas. Que é saber lidar com o estranho, que é o estranhamento, que você fala assim, como assim? Você falou o quê? O que é isso aí que você comeu, que você falou, que você contou? É estar aberto ao estranhamento do outro, né? E o que a gente está treinando muito hoje é a pressuposição. Eu pressuponho que as mulheres da minha empresa precisem de um benefício, de um bombom, quando elas batem a meta. Porque mulher gosta de chocolate. Você perguntou para as mulheres da sua empresa o que elas precisam? E aí eu acho que, nossa, excelente isso que você falou. E você vai pressupondo. Cai no que o Andrew falou há pouco tempo, né? Do tipo, o quanto, na hora que um paciente chega, quase que eu falei cliente, tô transformando seu negócio de empresa já. Não, o liberalismo baixando aqui nos consultórios total. Não, corre na veia aqui. Nossa Senhora. O quanto um paciente, quando chega e fala que tá com ansiedade ou tá com depressão, o quanto você valida o que é para ele aquilo, né? Essa validação com o outro, a importância que é isso, de virar e falar assim, tá, mas como você se sente atendido? Entendeu? Como que você se sente recompensado? O que é recompensa para você, para que o outro possa falar a partir da narrativa dele? Né? Porque não adianta nada. E aí eu acho que cai nesse lance da comunicação, da linguagem, que é meio que um pouco de tudo que a gente está falando. Para eu conseguir dialogar com você, ou você vai ter que ter uma escuta muito aberta, que é o caso, tá? Todo mundo assistindo, é o caso. Ou eu vou naturalmente precisar entender um pouco da sua linguagem, entendeu? Eu acho que funciona quase que como uma língua mesmo, falada, né? Então, assim, se eu chegar, sei lá, na Espanha, tem algumas palavras que casam. No inglês, aí vai precisar de um gesto, né? Cara, no alemão, meu amigo, você tá mais enrolado, né? E aí tem o tom, tem uma série de coisas que a gente também não domina, né? Gestual, enfim, a linguagem ela é muito complexa nesse sentido. Entendeu? E fora toda a linguagem cultural, né? Que muitas vezes você faz uma coisa assim que para alguém é um traje, né? Você tá ofendendo a família do cara inteira, entendeu? Os brasileiros de abraçar e dar tapinha nas costas, sabe? Pode ser uma morte. Então, assim, eu acho que você dialogar com a narrativa do outro é fundamental para o processo de comunicação, né? E como que a gente está exercitando essa linguagem aí, João? A gente está falando de imagem. Quando a gente vai para o WhatsApp, ali, a gente fala de figurinhas, né? Então, as figurinhas, elas estão padronizando, né? A gente tá usando cada vez menos a linguagem, né? Quando você tá triste, você vai lá e manda um emoji, né? E aí, quando a pessoa... E aí, como que essa pessoa, quando ela tá deprimida, ela vai conseguir pôr em palavra? Né? Como que eu vou... Aí, por isso que a pessoa vai pra terapia, né? E ela precisa verbalizar o que ela tá sentindo, a pessoa trava, né? Porque aí eu preciso que você me conte como que você tá, o que aconteceu, né? E a gente não tá exercitando. Uma questão também, só para linkar com o que o João comentou, sobre essa questão de que isso que você falou também, né? Eu pensei no Dia das Mulheres, quando você falou, né? O que a gente deu de presente de Dia das Mulheres para as mulheres, né? A gente deu coisas bem padronizadas, que a gente imagine que ela vai gostar de receber, mas a gente não perguntou o que ela quer ganhar, né? As mulheres são diferentes, né? E a gente vê que as empresas vão lá e dão o mesmo presentinho para todas ali, né? Sim. Então, eu acho que entra nisso, nessa questão da empresa. Eu acho que uma coisa que o João está comentando é que uma coisa é a cultura da empresa, eu acho que contada pelos gestores, que às vezes, quando eles falam de cultura, assim, né?
em geral, os diretores, os gestores, eles querem implantar uma cultura e eles imaginam que aquela cultura está acontecendo, né, na empresa. Está fluindo. Está fluindo. Daquela maneira. Mas quanto essas pessoas desceram a escada para conversar com o funcionário e ver se as pessoas estão falando da empresa dela, da empresa que ele criou, da mesma forma que ele está enxergando, né? O quanto será que ele coloca alguns valores assim no slogan, na fachada? Será que as pessoas estão tendo a percepção disso no dia a dia? Será que elas falam da empresa? Elas estão falando da mesma empresa, Exatamente. né? Se eles sentarem para conversar, eu acho que entra um pouco nisso de descer a escada. Como é que esses valores são percebidos no corredor? Como é que tudo isso no dia a dia, né? Geralmente é choque. Quando você vai entrevistar um, entrevista outro, são universos completamente diferentes. Há uma grande incoerência dentro da empresa quando a gente fala de cultura. Porque é muito raro ter esse lugar do diálogo, da conversa. A gente precisa falar sobre a nossa cultura, a gente precisa falar sobre os nossos valores, a gente precisa demonstrar como a gente faz. O que é respeito? Respeito está em todas as empresas, dentro do quadrinho pendurado na parede, né? O que é respeito para cada empresa? Como é que a gente demonstra respeito aqui? É completamente diferente de um lugar para outro. Como a gente se sente respeitado, né? Como cada um se sente respeitado. E é possível você adotar uma prática ou um conjunto de práticas escritas que vai respeitar todo mundo da forma individual que cada um se sente respeitado? Sabe? Quanto ousado é isso, né? E quando não acontecer, o que a gente vai fazer, né? Quais são os caminhos quando você se sentir mal com relação a alguma coisa? Qual é o caminho que eu tenho? Geralmente é ficar doente, né? É o que acontece hoje nas empresas. Muita gente fica doente. E aí tem uma ideia também de que a gente precisa tudo dar nome, né? Então, o burnout. E não necessariamente... Essa pergunta me acompanha, né? Em que momento da trajetória da nossa vida inicia o processo da doença? Isso é muito, né? É difícil a gente colocar aqui, ó. Então, eu entrei nessa empresa. Aí eu tive um chefe chamado João. E a partir daquele momento, o João fez a minha vida um terror. E aí eu comecei a ficar doente, né? Pronto. Selo. É difícil, porque tá todo mundo adoecido. Por N situações, por N janelas, por N problemas que a gente não tá lidando, às vezes empurrando para baixo do tapete, né? E a gente gosta de dar esses nomes também. Eu acho que eu vejo muito essa questão da comunicação e do diálogo. A gente tem que sentar e tem que gastar o verbo. Tem que ir para análise, tem que ir para terapia. E eu acho que, assim, tem duas coisas nisso que você falou, Dani, que me chamam a atenção. Primeiro, o tanto que dá nome carrega talvez uma falsa facilidade de cuidar. Burnout eu sei como é que lida com burnout. Como se o burnout para um fosse igual ao burnout para outro, né? Entendeu? Quanto de espaço talvez a gente tem no mundo, no meio médico, né? De alguém que vai falar, não, peraí, deixa eu entender o que você tá chamando de burnout. Entendeu? Conta mais o que tá acontecendo, sabe? Esse espaço, mais uma vez, da escuta ativa, né? Da escuta aberta. E eu acho que um outro aspecto também é do quanto esse chefe que foi ruim para aquela pessoa, talvez não vai ter outros funcionários que falam, cara, foi o melhor chefe que eu já tive. E aí você fala, mas como? Que o cara é responsável por um burnout em um e, o chefe dá vida para o outro. Desenvolve o outro, né? Desenvolve o outro. Então, assim, eu acho que esse processo de conexão dessas individualidades, ele só vai conseguir existir, né? Tentando também fisgar com um pouco do tema aí, ele só vai conseguir existir se você tiver disposto a andar em todos os degraus da escada, dialogando com todo mundo de forma isonômica e igual e, sabe, humilde, né? De reconhecer naquela pessoa que está entrando na empresa que você está lá há 30 anos, mas aquele que está entrando, cara, ele tem um monte de outra escada que ele já foi, que ele já subiu, e que um monte de outra coisa que pode, inclusive, agregar para a própria empresa. Com certeza. Tem coisa que não vai servir, tem coisa que vai. Mas da onde vem a narrativa desse cara, né? Da onde vem o olhar desse cara? Entendeu? E assim, você só vai conseguir conversar com essas pessoas se você tiver essa predisposição de se abster, talvez, da sua própria narrativa, conseguir dialogar com as outras, e aí eu acho que tem um passo que é fundamental. O que você faz com isso, né? Porque, levantar a mão e falar, cara, com essa narrativa aqui, eu não consigo interagir. Se eu interagir com essa narrativa, com essa vivência, com essa história, esse cara, eu vou fazer mal pra ele. Entendeu? E ele não vai fazer bem pra mim.
não vai funcionar isso aqui, entendeu? E tá tudo bem, bicho, sabe? Cara, é água e óleo. Tem sua utilidade, mas vai botar os dois... Você é um cara maduro, né, João, pra falar disso. Você tá falando, eu tô lembrando de coisas que você tá vivendo, que você viveu, enfim, né? Chegar nesse ponto é se colocar à mostra, você se expor a uma vulnerabilidade, tipo assim, parte do princípio que comunicação... Nossa, e a gente tava conversando de vulnerabilidade ontem, né? Você tem que sentar nesse banquinho, né? E falar, não sei, vamos lá, vamos ouvir. Ouvindo, o que é que eu faço? Que nome tem? Onde é que eu posso apoiar? E onde é que eu tenho que, de repente, sair de cena? Falar, olha, né, vamos fazer... É muita maturidade, né? Poder lidar com isso. É difícil. Então, é que eu não sei também... O que pra você é maturidade? Não, eu tô brincando, não vou entrar nesse processo, mas... Não, eu falo assim, porque... sei lá, pode parecer meio louco, mas eu acho que, assim, o mundo talvez está pedindo socorro. Não, talvez não. Tira talvez da frase. Tá, o mundo está pedindo socorro pra pedir socorro. Sabe, uma coisa assim, eu acho que o mundo ele tá se desconstruindo, ele tá doente pelo desafio que é poder levantar a mão e falar, não dou conta. Né? De levantar e falar, cara, não, isso aqui eu não sei lidar. Não sei fazer. Não sei fazer. Não consigo lidar com isso. E aí, reconhecer que não conseguir lidar com isso é um processo que machuca o outro também. Machuca a si mesmo e machuca o outro, cara. Você ficar carregando um negócio que você não dá conta, pô, dá dor nas costas, dá aquele monte de coisa que a gente já sabe, entendeu? Então, assim, e o quanto faz mal pro outro, entendeu? Então, acho que, assim, é um processo meio... Você não vai estar inteiro lá, se você não está entendendo, né? Agora a gente começa aquelas filosofias, você não vai estar lá inteiro. Você vai ficar sempre assim, se relacionando pela metade, ou usando arquétipos, né? De, não, eu sou aqui uma pessoa muito forte e tal, né? Quanto a gente não vê isso? Na empresa, a pessoa está num palco. E aí chega em casa, desmonta, né? E aí esse processo de adoecimento começa. Onde é que estão as vivências genuínas, o tempo genuíno, a troca genuína? É muito raro isso. Infelizmente é muito raro. Então, mas eu acho que que o termo, eu gosto muito desse termo genuíno, mas é muito louco, porque por conta dessa conversa, eu fico questionando, assim, né? Genuíno no sentido, no sentido de verdadeiro, ou no sentido do mais próximo possível. Eu sempre tenho uma desconfiança de falar assim, nossa, mas será que é lapidado mesmo? É o maravilhoso? Não, é o mais próximo possível daquilo que você sente confiança, né? Então, você está numa empresa ou num ambiente que você sente confiança, você vai se expor. Você vai falar, gente, eu não gostaria de participar desse projeto, não gostaria de falar sobre esse assunto. Do que falar assim, não, daqui, vamos lá, o desafio é oportunidade. Sabe esses chavões que tem no mundo corporativo? E aí, quando você vê, a pessoa entra num negócio que você fala, gente, não tem nada a ver comigo o que eu estou fazendo. Quando a gente faz mentoria com as pessoas chegam pra gente e falam, eu estou trabalhando há 15 anos numa empresa e descobri que não tem nada a ver comigo o que eu faço. Depois de 15 anos. O que fez ela mudar a narrativa Aí dela? você começa a olhar, vamos olhar para trás então, né? Vamos olhar para trás. Como é que... Aí a pessoa não sabe contar direito. Como ela chegou lá, quem ela foi, como era a infância dela. Aí, tudo isso que a gente falou aqui é concreto na hora da entrevista. A pessoa não consegue voltar e contar como ela chegou até lá. Você precisa fazer um trabalho de acompanhamento para a pessoa ir contando. E acho que nisso que você está falando é que aí vai precisar ter uma escuta do superior, do gestor, do gerente, mas a pessoa também precisa saber contar repertório, o porquê que ela tá, por que ela tá desconfortável, por que o trabalho deixou de fazer sentido. Né? Então, eu acho que aí a gente pode colocar que vai ter uma dificuldade em ouvir e talvez o que vai fazer com isso que vai ouvir. Primeiro ele precisa se disponibilizar para ouvir. Sim. Depois que ele ouvir, ele precisa saber como que ele vai lidar com esse desconforto de ouvir coisas que talvez ele se expôs para entender. E a outra pessoa precisa saber falar também, né? O que a gente acaba percebendo é que, às vezes, eu acho que isso que o João comentou, é importante a gente dar um nome como um burnout. Eu tenho um burnout, né? É importante a gente colocar o nome, mas aí depois a gente entende que o nome é só o primeiro passo, mas que o segundo passo é que esse nome, ele na verdade é um rótulo que está encobrindo Quando a pessoa fala para mim burnout, eu sei o que ela está sentindo. Eu acho que é importante a gente nomear, né? Até na psiquiatria tem o Código Internacional das Doenças. Então, a gente fala assim, para a pessoa estar deprimida, ela tem que ter isso. Para dar um contorno ali, né? Para dar um contorno. Então, se eu colocar num relatório em inglês que o meu paciente que está viajando, ele tem depressão, o médico do outro lado do mundo vai entender. Ele sabe o que eu tô falando. Acho que isso é importante. Legal. Então, esse rótulo, ele faz as pessoas se comunicarem. Mas, ao mesmo tempo, quando a pessoa fala assim, eu tenho um burnout, tá, mas... me conta mais, né? Me dá detalhes do que você está passando.
como que é essa vivência para você? Qual que é o seu contexto de vida? Quem você é? Sim. Como que você viveu momentos parecidos na tua vida, né, anteriormente? Porque é isso que você comentou, né? Pode ter um peso diferente dessa empresa para cada pessoa, a empresa pode, o mesmo ambiente pode levar a níveis diferentes de burnout de acordo com as experiências prévias, o nível de resiliência, a quantidade de traumas que a pessoa já passou na vida. Às vezes a pessoa já está com um copo quase transbordando e tá ali naquela empresa. E uma situação menor vai transbordar e para o outro ainda não transbordou, né? Então, acho que também é importante essa questão da pessoa, ela primeiro nomear, porque se ela não nomear, acho que vai aparecer no corpo, né, João? Às vezes a pessoa somatiza, né? Começa a aparecer um monte de doenças quando a gente, né, sabe que às vezes a pessoa não tá bem, tem um fundo emocional em tudo aquilo, dá pra gente tentar juntar, né, os pontinhos e perceber que no momento de vida pior, ela tá desenvolvendo mais sintomas, né? Então, ela nomeia, mas aí depois que ela nomeia, a gente também precisa ir além, né? Entender o que essa pessoa está falando, né? Quando ela está falando que ela não está feliz nesse emprego, que ela quer mudar de área, o que ela está querendo me falar com isso daí, né? Eu vou interpretar isso igual eu interpretei para Maria. Não, eu quero mudar de área, eu quero sair daqui. Pro João é outra coisa, né? Ele tá querendo me falar uma coisa diferente do que a Maria quis me falar. Então, acho que essa questão da gente ir além. E aí, eu acho que, em que momento, né? Eu acho que um ponto importante do podcast é a gente se abrir para essas questões. Mas é um mundo muito desconhecido, que a gente não foi ensinado, né? Que a gente não trabalhou essa parte emocional na escola. Dificilmente os nossos pais vinham pra gente e falavam, olha, filho... O meu casamento tá por um fio porque eu tô mega inseguro, eu acho que eu vou ser demitido e por isso que eu tô estressado em casa. Por isso que eu não tô indo brincar com você. Né? É difícil dos pais mostrarem essa vulnerabilidade, né? Então, como que a pessoa que nunca viu alguma referência no mundo dela trazer isso, ela vai chegar na empresa dela, pro chefe que paga o salário dela, que põe comida, e ela vai falar isso, né? Se ela nunca viu ninguém fazendo, se na casa dela, se a gente vive num mundo de super-heróis, né? No Instagram tá todo mundo bem sucedido. No LinkedIn, né? Todo mundo tem 1 milhão de títulos, né? Então, assim, incrível. O pessoal coloca todos os diplomas, certificados, né? Então, aí como que essa pessoa vai chegar lá e ela vai falar, olha, você aumentou meu salário, né? Eu já vi paciente que falou assim, cara, eu fui promovido, só que esse trabalho não é para mim, cara. Eu tô ganhando mais, só que eu tô desconfortável com isso. Eu quero voltar pro meu trabalho, pro meu anterior. Eu vou pedir para eles não me propõem outra pessoa nesse lugar, assim, porque eu quero voltar a fazer o que eu fazia antes, ganhando menos. Mas lá eu tava mais feliz, né? É muito comum isso, sobretudo quando a gente fala de liderança. O sonho de todo mundo é entrar numa empresa e galgar as escadas, né? Coordenação, supervisão, gerência, diretoria... os C-levels, enfim. E muitas dessas pessoas, quando chegam nesse lugar, falam, eu quero voltar. Eu tinha uma imagem, mas talvez o dia a dia desse cara não bate comigo. E o que chega de grande novidade para esse cara? Pessoas. Com tudo isso que a gente está falando. A diversidade, né? Diversidade, pessoas, necessidade de conversar, de ter mais encontros, de acompanhar, de entender essa diversidade de narrativas. E a pessoa fala, não dou conta, não quero. Porque é desconfortável. Se você não vai se habituando, se treinando, e aí é treinar mesmo, é leitura, é curso, é hora de conversa, né? É treino de conversa. É isso que a gente precisa fazer, sentar no banco da praça e treinar conversa. Conversas difíceis, conversas cruciais, conversas que têm emoção no meio, conversas, né, que a gente não tem a prática de fazer. Eu acho que o que é difícil, não sei se daria para entender ou generalizar, de que assim, o que é difícil é desconfortável. E acho que esse desconforto que abre espaço para a gente aumentar o nosso espaço, né? Acho que o nosso tamanho, né? Então, quando você sai de uma visão restrita, né, limitada, e você se abre a... Não, peraí, deixa eu ouvir alguma coisa que eu não tinha ouvido antes. Né? E aquilo ali... não... É engraçado, né? Porque assim, não ouvir, acho que talvez de forma já pronta, né? Acho que muitas vezes muitas pessoas entram numa conversa já, tipo,
querendo... Sabendo a resposta. Querendo devolver já, sabe? Ou querendo se apropriar, trazer para o conteúdo, né? Que a pessoa tem em repertório, para que ela se sente, para aquele lugar comum ali. E não quanto você também a gente consegue se manter num lugar de falar, não, peraí, a ideia hoje não é capinar, né? Mas como é que fala quando você vai, tipo, abrindo mato, assim, sabe? Sim. Você vai abrir espaço para coisa nova, aumentar, né? Esse tamanho dessa área que compreende talvez essa nossa existência, né? Se interessar pelo outro, né? Isso é mega legal, assim, porque eu acho que ao longo da nossa evolução, o nosso cérebro, eu acho, né? Ele se preparou ao longo da evolução para cada vez que a gente viveu uma coisa parecida, a gente já ter os nossos preconceitos sobre aquilo ali, né? Então, eu conheci uma pessoa nova, eu bati o olho em você, sem querer eu te coloquei numa caixinha parecida com outras pessoas parecidas contigo que eu já conhecia, eu imagino que você é de um jeito, né? Ou, por exemplo, se eu tô numa situação de perigo, né? Você tá ali voltando para casa sozinho, né? E você vê alguém suspeito ali, seu cérebro... Você nem conhece a outra pessoa vai te perguntar as horas, ela tá perdida, ela quer saber como ela chega na outra rua, e teu cérebro já disparou um alarme, olha, eu acho que você pode estar em perigo, né? Então, eu acho que o nosso cérebro, ele vai criando esses padrões, né? Só que, ao mesmo tempo, isso que o João tá falando, é muito saudável e é muito importante para o nosso desenvolvimento a gente sentir isso que o nosso cérebro coloca como um preconceito, como um padrão, que ele está tentando fazer com que a gente tome uma escolha mais rápida. Ele está simplesmente querendo, né, ou preservar a nossa espécie, preservar a espécie, ou fazer com que você gaste menos energia pensando no que aquela situação significa. Então, ele vai falar para ti, olha, eu acho que aquela situação, isso que você está vivendo significa mais ou menos isso. Só que, ao mesmo tempo, como é importante a gente meio que não ouvir esse sinal que o nosso cérebro está mandando e ficar um pouquinho no desconforto para a gente ver se é isso mesmo, para a gente ver se a outra pessoa quer nos dizer aquilo, né? Para a gente imaginar que isso que a outra pessoa está me falando é realmente isso que eu estou achando, né? Então, você agiu de tal forma, eu imagino que você agiu de tal forma porque você quer subir de cargo. Mas eu perguntei para a pessoa se ela quer subir de cargo. Não, presunções, porque né? Senão o funcionário também vai chegar para a empresa e vai falar assim, olha, eu quero conversar contigo. Ele vai falar, já sei, você quer ser promovido. Você está falando isso porque você quer ser... Não, às vezes o cara, né? Então, o gestor, ele, como ele já ouviu aquilo muitas vezes, embasando um pedido para ser promovido, ele vai falar, não, já sei, nem quero te ouvir, não tenho tempo agora. Leia os sinais, sei o que você quer, né? Exato. Mas, às vezes, o outro só vai dar uma ideia de como que a realidade pode ser melhor, né? Então, será que esse cara não pode ignorar esse sinal que o cérebro dele está dando, né? De que aquilo significa aquilo, e falar assim, beleza, vamos tomar um café. Aí você me fala o que você pensou, o que você quer dizer. É um grande exercício. Aí você me fala o que você realmente quer dizer, né? Porque na verdade, a gente está com pouco tempo, assim, para se comunicar, né? Quando a gente fala por mensagem, a gente também não bota entonação. A gente não conhece o outro, assim, realmente pelo cenário virtual, né? E aí eu acho que essa questão do podcast, de sentar, de tomar um café, por que a gente não transplanta isso para vários outros contextos, né? E aí o cara tá pedindo demissão e você fala assim, beleza, ó, eu assinei aqui tua demissão, agora eu vou fazer um café ali, você vai me falar o que você realmente achou desse emprego aqui, o que você mudaria, por que você tá saindo mesmo? Agora que já tá demitido, né? Agora que você já tá demitido... Jogar o café na cara dele, né? É porque você vai ganhar mais no outro, ou tem coisas aqui que não... Será que o cara tem essa abertura para ter esse feedback genuíno, que usando a palavra que você falou, né? É difícil a gente ter essa... Gente, são milhões de anos o nosso cérebro sendo treinado nisso. Nosso e agora cérebro... a gente pede adaptabilidade como a principal ferramenta e habilidade do ser humano. Não, Como é que a gente faz isso, gente? O tempo todo... é uma situação nova. Oba, adoro uma situação nova. Mentira! É mentira. É mentira, exatamente. O nosso cérebro não deixa a gente adorar uma situação nova, só que a gente vai. Com frio na barriga, a gente sobe no palco, a gente importante, né? compra o desafio, a gente vai para uma nova equipe. A situação nova, importante enfrentar o sofrimento é importante. Fundamental. Nossa, eu falei disso hoje no café da manhã. Né? Encarar o sofrimento. Em geral, às vezes, depois, quando eu acompanho um paciente, a gente já está tirando o tratamento para dar alta. Eu gosto muito de conversar assim,
O que isso significou para ti, assim? O que você aprendeu com essa situação, né? Então, porque esses sintomas, tudo isso que aconteceu, você pode internalizar, pode ter um significado para ti. Bom ou ruim, a gente pode dar um significado. Mas isso é uma parte da tua biografia, né? Então, assim, será que teve motivos que te trouxeram até aqui? Será que isso tudo que aconteceu foi chato, foi só sofrimento? Ou você tá saindo disso, assim, um pouquinho melhor, se conhecendo mais, sabendo quais são, né, os gatilhos? Então, acho que tem essa questão as coisas ruins também podem, por mais que sejam desconfortáveis, é importante a gente entrar em contato, né? E intuitivamente, em nossa biologia, o cérebro gosta de evitar desconforto. Evitar sofrimento, né? E, cara, aí eu acho que vem uma pergunta muito, sei lá, pro doutor Andrew, né? Médico. O quanto desconforto, em que momento o desconforto ele passa a não ser saudável? Né? Porque a gente tá falando muito a respeito de um desconforto que, de certa forma, te leva para um outro lugar, né? Te tira da mesmice, né? E, assim, tem algumas, né? Acho que referências, sei lá, ideologias, assim, orientais, que colocam justamente esse processo do tipo, cara, a água parada mofa. Então, mantém a coisa, sabe, circulando, se nutrindo, em movimento. E a gente, no conforto, mofa, de certa forma, né? Então, assim, até que ponto, por exemplo, assim, não, é desconfortável, só que, passou do limite do desconforto, sabe? Ficou uma coisa, sei lá, entra num processo talvez de agressão, de violência, né? Uma violência psicológica, uma violência, enfim, afetiva, né? E aí, vírgula, se essa noção de desconforto hoje, ela é menor, se a gente está mais intolerante, se você acredita, no seu consultório, pela escuta, se a gente está cada vez mais intolerante a esse desconforto, a régua está ficando menor, assim? Tá, então, assim, essa questão, quando que o desconforto deixa de ser uma coisa saudável e gera um prejuízo, é uma coisa muito individual, né? Antigamente, a gente tinha até aquela... Também, assim, antes de conversar sobre isso, uma coisa importante é que antigamente a gente pensava que os traumas e as situações adversas eram ruins para as pessoas, né? E hoje a gente consegue perceber que, na verdade, um pouco de dificuldade ao longo do desenvolvimento também pode estimular a pessoa a ter resiliência, né? Então, antigamente a gente pensava assim, não, que as pessoas que tiveram uma infância com mais necessidade, com mais sofrimento, essas pessoas vão ter uma pior saúde mental. Isso não é verdade. Isso não é verdade, porque um pouco de dificuldade, um pouco de desconforto pode ensinar muito para aquela pessoa, né? E quando que isso deixa de ser quando que isso vira um problema? Isso é uma coisa, né, uma discussão mega profunda, assim. Porque quando a gente vai olhar lá o que é um transtorno, a diferença de um transtorno para uma coisa normal, a ansiedade é uma coisa fisiológica, né? Todo mundo sente ansiedade, tristeza é fisiológico, né? Quando que vira uma depressão? Quando que rompe, passa esse nível, assim. É interessante, assim, porque no manual diagnóstico, quando a gente olha, a gente dá esse diagnóstico quando traz prejuízos, né? Quando está trazendo prejuízo para aquela pessoa. Isso é uma coisa que, na verdade, é uma discussão profunda, assim, porque quando você vai tratar uma amidalite, o médico não pergunta assim para você e fala assim, mas você está conseguindo engolir? Você consegue comer? Aí a pessoa fala assim, tá, eu consigo comer. Não, então, se você não conseguir comer, eu vou te dar um antibiótico. Quando eu te trouxer prejuízo para você se alimentar, eu te dou um antibiótico. Se não está dando prejuízo, eu não vou tratar, não vou dar antibiótico. Então, primeiro, será que essa noção de que a gente trata quando tem prejuízo, será que está chegando atrasado também? Né? Legal. Porque se a gente for pensar na amidalite, o cara não fica perguntando se você está conseguindo engolir, o quanto você está sofrendo com essa sua amidalite. Senão, não, está sofrendo pouco, eu não vou te dar antibiótico. Né? Então, esse daqui eu não vou tratar. Não, então, tem essa visão, assim, de que talvez o prejuízo, trazer ou não prejuízo, talvez a gente esteja chegando um pouquinho atrasado. E para a gente definir se tem ou não prejuízo, aí o primeiro ponto, aí entra com, acho que a questão desse podcast, que é você conhecer o mundo da pessoa. Primeiro eu sempre começo ali a consulta perguntando quem a pessoa é, o que ela faz, com quem que ela mora, aquela coisa da identificação. Mas para que isso é importante? Para eu conseguir entender um pouco o cenário da pessoa, porque o prejuízo, se ela está tendo ou não prejuízo, ela que vai me dizer.
Então, eu preciso ter mais ou menos como que é o funcionamento normal dela, o basal dela, e como que ela está funcionando hoje, para a gente tentar ver se ela está tendo prejuízo ou não, né? Porque tem pessoas que às vezes toleram mais o desconforto do que outras, né? Às vezes, mas aí às vezes no meio dessa entrevista que a gente chama de anamnese, a gente começa a ver que a pessoa está funcionando um pouquinho diferente. O que é muito comum é que a gente pega às vezes os caras de alta performance, assim, aquelas pessoas, pra gente imaginar o cara lá de 2, 3 empregos, né? Ou o cara que... E o cara às vezes tem dificuldade de perceber que ele está em sofrimento, ele tem dificuldade de perceber que agora está tendo prejuízo. E às vezes é sutil, assim, né? Então ele vai falar, ele às vezes vai trazer pouca coisa, ele vai, como a nossa investigação parte do relato da pessoa, então primeiro eu tento imaginar como que é o funcionamento basal e depois eu vou vendo como que ele lidou com os problemas, como que ele comunica esses problemas, e aí às vezes a gente começa a perceber, o cara vai falar assim, doutor, mas... eu também não tô tão mal, assim, mas aí lá pelas tantas ele vai soltar que agora ele tá, ao longo da semana ele espera mais o sextou, ou à noite agora ele tá abrindo, tá dormindo pior, meu sono não tá legal, eu acho que eu tô precisando de férias, eu acho que eu tô precisando viajar, ou ele fala assim, doutor, agora faz, sei lá, 1 mês, agora eu tô precisando à noite tomar uma taça de vinho. E aí a gente começa a juntar vários pontinhos, assim, pra gente... doutor, então... E aí, assim, eu tô aqui porque, na semana passada eu discuti com a minha esposa, assim... Mas vocês costumam discutir? Não, assim, parece que há 6 meses a gente tá discutindo mais. A gente começa a juntar um monte de pontinhos, a gente tá vendo, o que ele tá me falando é que esse estado emocional tá dando prejuízo, né? Mas às vezes a pessoa não vai vir e vai te falar assim... eu não tô aguentando mais, eu tô em burnout, ou eu quebrei. Ao mesmo tempo, tem pessoas que têm dificuldade de reconhecer. Então, aí ele vai falar que ele tá comendo mais, que ele tá engordando, que ele tá comendo mais doce, né? Que ele tá bebendo um pouco mais, que ele tá mais... O sono já não é mais aquela qualidade. Agora eu tô precisando de um remédio para dormir, né? Eu vim aqui só para você renovar o meu remédio de insônia. Sim. E a gente senta, o cara tá comendo mais, o cara não se cuida, o cara tá estressado. Só que ele, né, às vezes ele pode minimizar e a gente também ajuda ele a construir isso e falar assim, olha, a minha impressão é que agora tá mais pesado para ti. A minha impressão é que, você é um cara muito resiliente, você dá conta, você tolera o desconforto, mas será que isso daqui não tem ligação com isso daqui, não tem ligação com isso daqui, que tem relação com o seu remédio de dormir? Que tem relação com essa briga, que não costumava ser uma relação de briga. Uma variação de humor. Uma variação de humor, que agora você discutiu com uma pessoa no trânsito, você sempre foi um cara calmo, assim, como que você... E agora você tá no trânsito, você abre a janela para xingar, assim, será que você não tá me dando sinais de que tá tendo prejuízos? Aí eu posso falar assim, então acho que a partir daqui a gente tá tendo um transtorno. Mas você percebe que o prejuízo é muito individual para cada um. A medida disso é muito individual, né? O que eu brinco, assim, é que aquela pessoa que não sai da cama, todo mundo sabe diagnosticar. Sim. Mas você vai diagnosticar um cara de alta performance que trabalha pra caramba, que ele vem ali, ele nem sabe por que ele tá ali. Me mandaram aqui, eu só tô vindo aqui porque a minha esposa falou que se eu não vier, ela vai terminar comigo. Aí eu falo, tá. Então, primeiro eu vou ter que ir construindo com ele a narrativa, eu vou ter que ver como que ele lida com a parte emocional. Porque se eu vier aqui e ficar falando um monte de coisa emocional, assim, se eu colocar para ele o que eu acho da psiquiatria, o cara não vai nem me ouvir, assim, ele nem vai entender. Mas se eu falar para ele, olha, talvez se eu te tratar assim, talvez você vai ter mais tolerância nessas situações, você vai dormir um pouquinho melhor. Talvez você tá tentando emagrecer pra caramba, você já tomou um monte de remédio, mas na verdade você tá comendo porque você tá ansioso, você percebe que você fica estressado, aí você chega no final do dia e quer comer um doce. Será que você tem uma compulsão alimentar ou será que você está tentando se recompensar porque está estressado, porque está ansioso? Aquele comer emocional, né? Que está na moda. Sim. Então, acho que a gente vai tentando esmiuçar. Isso é mega difícil. A tolerância para o desconforto, se é mais ou menos, isso é... Eu acho que é muito, muito difícil, assim, da gente tentar fazer uma generalização, assim, né? De estudar as gerações e imaginar. O que eu acho que é muito saudável é que a geração atual,
E até com essa questão das mídias, as pessoas têm falado mais sobre a parte emocional, assim, eu acho que até pós-pandemia. Sim. Que eu acho que pelo menos a gente está ventilando mais esses temas e as pessoas estão vendo que é importante. E até os empresários estão falando, pô, realmente o que eu quero é um funcionário que tenha soft skills, né? Aquela coisa, né? O seu diploma já não é mais o principal. Eu quero um cara que saiba conversar, um cara que vai trabalhar no setor de suporte da empresa, que vai responder reclamação. Você vai querer esse cara que tenha o nível técnico, ou ele saiba um cara que sabe escrever muito, o melhor redator, assim, um cara que tirou 10 na redação do vestibular, ou um cara que sabe tolerar desconforto, que saiba resolver problema, que sabe falar, não, vem cá, eu entendi que você tá... Mas como que eu posso te ajudar hoje, assim? Que contorne as situações, que contorne a situação. Aí se você vai lá e, não, eu quero o cara que fez o curso de Excel, o cara que fez, né, que sabe, que fez curso de línguas, que fala 15 línguas... Mas será que esse cara que fala 15 línguas, ele vai saber... Ele tem o idioma, mas ele sabe lidar com essa outra cultura, ele sabe conversar com a demanda. Então, acho que essa questão tem esse ponto que a nossa geração está falando mais. Se está nas redes sociais, se as redes sociais estão fazendo isso de uma forma boa ou ruim, é outra história, mas acho que ventilar é importante. Sim. E eu acho que a gente vê isso na sociedade, assim, que aí a gente fala, pô, o que dá para mecanizar, a gente vai jogar para inteligência artificial. Eu quero o cara humano. Pô, vocês já tentaram resolver um problema que vocês tiveram com robô, chat robô, assim? Que o cara fala assim, tecle 1 se você... Pô, eu quero falar com atendente, meu. O seu problema tá nessa lista de problemas, clique 1, aí você clica, aí ele te manda outro, assim. Qual que é outro? Clique em outro. Agora eu vou te passar para o outro e você quer falar com a pessoa. Não conseguir compreender qual é a sua dúvida. Qual é a sua dúvida? Aí você chega fala... uma hora que ele fala isso para você, não você entendi. fala não. Aí ele te manda a lista de novo, Exatamente. Né? E aí você quer falar com Volta a pessoa. Volta menu, eu quero menu. Você não quer. O que a gente vê é que a gente vai indo para a tecnologia, a gente acaba querendo voltar para essa parte humana, né? E eu acho que por isso que é importante essa questão do descer as escadas, assim, né? Porque eu acho que em alguma medida, assim, a gente está sentindo falta dessa parte humana. Eu acho que a gente está sentindo falta dessa questão da conexão, né? Que parece que a rede social não está dando... E não é verdade, não tem uma conexão ali, né? Exato. Não tá sanando a nossa inquietude, as pessoas não estão se sentindo completas com tanta tecnologia, parece que está faltando, né? E muitas vezes nem percebidos, né? Nem percebido. Né? Você está conectado, mas parece que ninguém está te percebendo de fato ali. Aí você vai indo para um lugar de solidão, você fala, nossa, mas ninguém está me enxergando aqui. Mas uma coisa legal que, assim, você falou, né? Estamos se sentindo completo, né? É tipo assim, a gente acaba se perguntando, né? O que é se sentir completo, né? O que é estar completo? E se é que alguma vez na vida a gente vai, de fato, se sentir completo, né? Também para não romantizar muito o processo do tipo, não, existe uma tampa da panela, né? Aquela coisa toda... Porque a gente sempre é metade nessa sua narrativa, né? E eu não acho que esse seja uma boa percepção. Exato. Né? A gente sempre é metade, a gente precisa achar outro para completar. Não? Ou então assim, não, vai ter um outro que é exatamente o que me falta, né? Eu acho que, cara, é tudo tão mais bonito que isso, né? A gente simplificaria demais. Tudo então, mais assim, o que eu fico pensando nesse processo do, não tá se sentindo completo? A galera não consegue entender a dicotomia que tem entre você talvez buscar tampar esses buracos, né? Que é um processo extremamente terapêutico, né? Você olhar para o buraco que está dentro da gente, mas tentar tampar em rede social que tem um algoritmo que propositalmente te oferece a mesma coisa. Então, tipo assim, ele não te oferece algo que não tem. Um ping-pong, né? Você joga, ele te devolve o mesmo. Ele te devolve o mesmo. Então, assim, cara, como é que eu vou me tampar de algo que tá faltando, sendo que o que eu tenho, ele tá me trazendo de volta? E aí você fala, pronto, passa despercebido mesmo, né? Então, sei lá, eu, fotógrafo também, tenho lá a rede de fotógrafos e pronto, João, mais um no mar de fotógrafos e vou me sentir despercebido e etc, né? Então, assim, eu acho que são processos, não é lógico, né? Generalizando e desvalorizando as redes sociais no geral. Não é isso, mas assim, é maluco esse processo da pessoa querer se encontrar, né? Querer, acho que se ampliar num lugar que, querendo ou não, vai jogar ela meio que sempre com a mesma referência e sempre com as mesmas coisas. Né? E aí eu acho que é onde talvez exista, né? Agora eu vou invadir demais a área Fica à vontade. Dr. Andrew. Ele aceitou aqui eu sou o Andrew. A área médica.
Mas, assim, o quanto talvez a pessoa não quer se sentir confortável e isso vai gerar prazer, não sei quais são os hormônios envolvidos, serotonina e etc. Mas dela virar e falar, não, pronto, agora eu tô entendendo o que eu tô vendo. Porque eu tô vendo coisas de um assunto que me conforta, que eu gosto, que eu sei, que eu entendo. E ali eu continuo naquele lugar de, porra, agora sim. E aí sabe? vem o... E aí que dialoga com essa questão do desconforto, né? O quanto eu falo, não, eu não quero me desconfortar. E assim, puxando uma última coisa que tem a ver com isso, que você falou, né? Geracionalmente ou historicamente, né? Se essa régua foi diminuindo ou aumentando, eu acho que assim, tem um ponto que acontece hoje, que a gente vivencia hoje. Você provavelmente no consultório, imagino que deva ouvir isso, na sua especialidade, né? De psicogeriatria. É isso, acertei. Como psicogeriatra, de pegar pessoas que vivenciaram por muito tempo uma narrativa de que, não, cara, burnout é frescura. Né? Porque depressão é falta de trabalho. Isso aí precisa pegar mais no batente. Frio é psicológico. Tem várias dessas, assim. A gente pode fazer uma bandeirinha, um cordel aqui. Exato. Tipo assim, não, cara, precisa pegar mais no batente. Isso aí é frescura. Sabe? Aí você fala, cara... Tipo, aí você fala, não, beleza. Não, mano, não é frescura. Falar isso, não. Só que assim, tá, mas vamos lá. Até que ponto esse desconforto... Tá vendo? A gente cai de novo naquela régua do desconforto. Sabe? Até que... Não, ó, desconforto um pouquinho, porra, beleza. Faz parte da vida, tá se expandindo, tá aumentando o processo de crescimento. A gente vê aí, né, mano? Quebrar o casulo pra virar borboleta, o pitinho sair do ovo. Tem todo um processo que deve ser pra ele desconfortável pra caramba, né? Não sei, mas deve ser. Então, assim, a gente nascer, né? Pô, nascer deve ser mega desconfortável. A gente conseguir se lembrar do processo da sensação. Assustador, deve ser. Entendeu? Ainda bem que a gente não lembra. Não, de maneira muito... Deve ser assustador isso. Pois é, né? Então, assim, eu acho que todo esse processo de transformação, de ampliação, de expansão, ele vem depois, de uma destruição, vem depois de uma ruptura, vem depois de uma coisa muito desconfortável. Então, assim, beleza, mas aí até que ponto que isso gera prejuízos? Até que ponto que a gente banalizar com uma frase dessa, né? De virar e falar, não, essa é frescura. Não liga não, sabe? Esse não liga não, nossa, é uma baita de uma violência. Vai assistir Netflix, eu já escutei. É célebre essa frase na minha família. Ah, é? É, a pessoa não tá deprimida não. Poxa, vai assistir Netflix. Olha, maravilhoso, não é? Grandes aprendizados. A pílula, né? Grandes aprendizados. Entendeu? Então, assim, eu fiquei me questionando, né? Muito por conta disso. Uma coisa que eu pensei para complementar é que aí eu acho que a pessoa que foi ensinada a lidar com os problemas, a parte emocional, com essas resoluções, né? Se é que isso é uma resolução, né? Vai fazer tal coisa. Porque se fosse uma coisa mecânica, a inteligência artificial já mandaria. Você manda assim, eu tô com esse problema, ela vai falar, faz isso, faz isso. Exatamente. Meu trabalho acabaria, né? Eu tô me aposentando, assim. Mas da mesma forma que a pessoa vai ter dificuldade de entrar em contato com isso, porque ela foi ensinada, né, a ser resolutiva, né? E às vezes a gente precisa viver, né? Na pandemia a gente viu a questão do luto, né? É mega importante as pessoas viverem um luto, né? Porque se aquilo não é vivido, não fica bem resolvido, né? Não se transforma em nada. A emoção que não é sentida, ela, sabe assim, a pessoa só esconde, ela nega. Isso é muito ruim, assim, isso vai aparecer. Isso a gente vai repetir um certo padrão, né? O que às vezes eu converso é que o que a gente não resolve bem, a gente repete padrão. A gente vai encontrar lá na frente a mesma coisa, porque a gente tomou decisões parecidas, a gente não aprendeu com aquilo. Mas na mesma... Eu também vou indo... Você vê que eu vou falar de uma coisa, eu também pego um gancho e vou, né? Isso é bom, pô. Mas da mesma forma que a pessoa às vezes tem dificuldade de aceitar aquela condição, porque os meus pais não... Meu pai teve uma vida muito mais difícil que a minha. Por que eu tô vivendo isso, né? Olha, será que eu tenho que... Então, assim, o que eu falo para as pessoas é que às vezes quando a gente pega... O bonito da psiquiatria é que você pega o milionário que faliu, né? E a pessoa que perdeu tudo na enchente do Rio Grande do Sul, elas podem ter um nível de depressão, elas podem viver uma depressão com a mesma intensidade. É independente de condição social, é independente se a pessoa tinha mais ou menos. Eu perdi tudo, né? Independe se a pessoa tem mas ele perdeu tudo, mas ele ainda é rico, assim. Não, ele pode estar mega... Ele tem o direito, é genuíno, né? Ele viver, ele sentir essa depressão é genuíno. Então, a gente nunca...
eu não coloco, a gente não mede de acordo com coisas, classes, né? Questões sociais. Sim. E da mesma forma, o que eu ia comentar também, é que às vezes a pessoa tem essa dificuldade de viver esse momento, dela se reconhecer doente, dela perceber que ela sempre esteve numa posição de ajudar e hoje ela precisa ser ajudada. Da mesma forma, também tem algumas pessoas que, por já ter tido um diagnóstico, por ter esse diagnóstico, ela quer explicar tudo o que acontece na vida dela a partir desse diagnóstico. Então, eu acho que os dois lados são difíceis. A pessoa que não reconhece que ela tem um problema, mas a pessoa que reconheceu e que está em tratamento, ela também, depois, ela tende, né, a explicar tudo o que acontece a partir do diagnóstico, do transtorno. Então, eu trato uma pessoa com ansiedade, aí a pessoa fala, doutor, eu acho que eu não estou bem, me manda uma mensagem, vamos marcar um retorno, vamos marcar de novo a consulta. O que aconteceu? Eu fui no podcast, eu fiquei mega ansioso, eu não estava ansioso, a minha ansiedade estava estável. E aí, me convidaram para o podcast, na noite anterior eu não dormi, no dia eu gaguejei, eu tive uma crise de pânico. Eu falo, tá, mas será que eu não ficaria ansioso se eu estou aqui com pessoas diferentes? Será que essa ansiedade que você está sentindo é a mesma que a gente tratou, que a gente falou que te trazia prejuízos, que era um transtorno, ou essa de agora foi fisiológica? Assim, essa de agora é uma vivência que faz parte da nossa vida. Eu falo que eu não vou blindar a pessoa, né? Existe um lugar legítimo para aquela ansiedade, exatamente. Né? Que te atravessa ali naquele momento de novidade. Ou a pessoa está deprimida e ela está estável há um tempão, ela perde um familiar e ela está num luto. Eu falo, não, calma aí, eu vou tomar muito cuidado para eu medicar aqui, porque eu estou entendendo que esse espaço é um espaço de tristeza, é um luto que você está vivendo. Então, se a gente perceber que isso está sendo muito pesado para ti, que isso está te trazendo coisas parecidas com o que você viveu antes, aí talvez a gente precise medicar. Mas talvez essa tua fase agora é uma fase de tristeza, é uma fase que as coisas vão perder um pouco o brilho e que aí está dentro da nossa vivência, dessa né? importância de sentir enquanto humano, né? De passar por esse processo de consciência. Perfeito. Mesmo, e aí, às vezes, eu discuto muito com eles, né? Que, calma lá, você tem... É porque também quando a pessoa está em tratamento, às vezes a família vai lá e fala assim, olha lá, você não tomou seu remédio. Olha lá, marca com o seu psiquiatra. E não, às vezes a pessoa tá mal, só acordou mal, tá mal-humorada, a pessoa tá com uma dor, a pessoa tá impaciente mesmo. Sim. Então, aí a gente precisa depois... Na medida que a gente trata, a gente pode dar um rótulo para diagnosticar, a gente faz um tratamento, mas aí depois a gente também discute o que é normal, né? Se é que existe essa régua do normal. A gente discute as coisas fisiológicas. Mas aquilo que é essencialmente humano, né? Aquilo que a gente viveria como qualquer humano. Você imagina, se você for lá no Rio Grande do Sul, as pessoas que viveram a enchente, você vai sair dando remédio para todo mundo, né? Você vai sair para as pessoas e falar, aqui, ó, toma o seu remédio. Todo mundo faz uma fila aqui, todo mundo vai pegar caixinha de remédio para ansiedade ou de depressão. Então, pera lá, a gente precisa tentar medir o que foi aquela vivência, como que a pessoa, no histórico dela, viveu todas essas adversidades, como que ela está vivendo hoje, será que é patológico? Às vezes mas é uma nuance. Então, acho que isso que o João fala da narrativa, né? É isso. Aí é um trabalho muito... É uma arte, assim, de você chegar com a pessoa e falar assim, por que você acha que será? Por que será que o tratamento é o melhor para ti agora, assim? Como que você está vivendo isso que é diferente das outras vezes que você viveu? Será que você viveu adversidades parecidas? Às vezes a pessoa nem viveu. Então, eu não tenho uma comparação do que seria a reação normal dela. Mas eu preciso decidir com ela se aquela reação que ela tá tendo para um evento inédito é patológica ou não. Traz prejuízo ou não. Aí é mega difícil, né? Sim. Porque ela nunca perdeu tudo numa enchente. Foi a primeira vez. E aí eu preciso decidir se eu vou dar um remédio para ela ou não. Se eu preciso medicar aquilo ou não. Aí entra numa nuance, assim, que aí eu preciso que a pessoa saiba expressar as emoções. Aí eu preciso saber ouvir, né? Eu não posso chegar lá imaginar que ela vai lidar da mesma forma que eu lidaria, né? Então, as pessoas lidam de formas diferentes, né? Então, aí precisa de tudo isso que a gente está discutindo aqui, né? Para a gente poder decidir o que vai ser melhor para ela ou não, né? Eu fico pensando muito, assim, ouvindo você trazer isso, né? E assim, o quanto... falando acho que desse tema, desse tópico, narrativas, né? Ainda mais quando a gente fala da escada,
Dentro de que, assim, cara, um funcionário em qualquer degrau que veio da enchente, né? Pensa, pô, beleza, talvez alguém não vai conseguir reconstruir a vida lá. E vai mudar para Ribeirão. E vai ser contratado em algum lugar. E o quanto essa história, dessa narrativa interfere, pode influenciar, sabe? E numa série de questões que, eventualmente, pode não ser, não gerar resultado, aí eu tô trazendo do aspecto mais frio possível para a empresa, como pode sim gerar resultado. Potencializar, inclusive, outras situações. E potencializar, né? e potencializar a inovação. Sim. Sabe? Do quanto ele teve que se descobrir de outra forma, de outro jeito, sabe? Com outros olhares. De ter empatia com outras vivências que estão ali na empresa. Exato. Se conectar a outras coisas que estão acontecendo. E assim, o quanto as empresas não estão preparadas para dialogar e para ouvir essas narrativas de um olhar que vai além do currículo, né? Que vai além do que está escrito. Porque o cara não vai escrever no LinkedIn, sobrevivente da enchente. Não, isso daí não vai estar lá, né? Não, e às vezes isso pode ser um diferencial dele, né? Pode ser o maior. O maior diferencial. O maior diferencial, porque ele vai pegar tudo que tá ali no LinkedIn e vai falar, cara, tá, só que por eu ter passado pela experiência da enchente, isso daqui, mano, o que sobra... Eu brinco, né? Eu falo, a gente teve algumas experiências lá na empresa, uma de contratar uma funcionária já mais experiente e com mais, assim, mais vivida, né? No sentido de uma idade 40, 50 mais. E mãe. E, cara, que leveza que é ela olhar para as coisas e conseguir fazer uma ponderação, sabe? Ponderação existe, né? Claro. É isso, né? Ponderar. Precisa existir nesse mundo. Então... porque, assim, sabe, quando de olhar e falar, não... Sim, calma, né? Vamos por aqui. Isso aqui. Sabe, que você fala, mano, ela deve ter cuidado de umas 18 crianças ao mesmo tempo. Sabe? Que aquele processo de materno mesmo, que a mãe basta acaba... uma. Porque você fala assim, não, calma, isso aqui é mais importante, cuida disso primeiro. Sabe? Numa leveza... E eu brinco, eu falo que assim, toda mulher que quando passa pelo processo materno, né, e o pai quando decide de fato fazer a paternidade vivida, isso, né, mais do que só ser pai, né. Eu acho que existe uma possibilidade, abre-se ali um espaço para que a pessoa, encontre uma série de ferramentas que ela pode lidar, né, e aí você também não vê no LinkedIn, né, mãe, pai. Na verdade, entendeu? vê. Porque hoje você tem essa opção. O problema é que as empresas tendem a reagir negativamente quando você coloca essa informação lá. A gente ainda está vivendo uma espécie de degrau quebrado para quem tem filho na parte corporativa, né? O corporativo não lida bem com mães recentes e são 4 anos, em média, o tempo necessário para uma mulher voltar para o mercado de trabalho formal. E quando ela volta ganhando menos, 39% menos que os homens. E volta em situações de trabalhos que não eram basicamente a carreira que ela tinha. Então, a gente, na verdade, o mercado pune as mulheres que são mães. E isso que você está contando é maravilhoso, porque primeiro que você dá abertura para uma mãe, para uma mulher 50 a mais, voltar ao mercado, estar formalizada no mercado de trabalho. E você atesta que a maternidade tem competências, a mulher ganha competências e habilidades socioemocionais, habilidades de adaptação, de criatividade. Só que a gente precisa de tempo. Não é logo depois, porque o mercado olha e fala assim, você foi mãe? Maravilhoso, vou te contratar porque você vai ser mais criativa. Ela está vivendo a primeira infância do filho dela, não vai ser naquele momento. Então, basicamente, de 4 a 6 anos depois, as pesquisas apontam que a mulher começa a ganhar outros aspectos em termos de habilidade. E aí, o mercado precisa estar preparado para isso, para essa absorção. E não tá. É muito raro. E não tá porque não dialoga. Não, hoje a gente pune as mulheres. Né? E assim, é lógico, eu também estou generalizando porque, assim, o processo de maternidade também tem um potencial também de levar a mãe para um lugar que não é saudável, né? Que a gente vê hoje muito, assim, acho que desse lugar de não... O desafio que a humanidade tem de levantar, a gente estava falando, levantar a mãe e pedir ajuda. Até da saúde mental, então, na maternidade. Então, assim, cara, a gente discute hoje diferente isso. Né? Quantas famílias não têm rede de apoio, não tem processo nenhum, assim, para auxiliar nisso. Então, assim, pode sim, também estou generalizando, né? Precisaria sentar com essa mãe e fazer o que a gente vem falando desde o começo, né? Do tipo, perguntar para ela como é que foi a maternidade.
né? O que ela traz disso. Como né? ela se percebe agora, como ela se percebia antes, né? E você percebe, João, aí, e também, assim, uma questão é que mesmo que, às vezes, alguém que está olhando de fora não reconheça que foi por conta da maternidade, às vezes ele vai virar pro colega e vai falar assim, pô, mas você viu que ela resolve bem problemas? Você viu como ela resolve? Talvez eu acho que ela vai ser legal para aquela vaga, né? Às vezes essa pessoa, ela também pode não ter a percepção de que, na verdade, ela está direcionando para essa vaga porque, na verdade, ela olhou alguns trejeitos da maternidade, sem querer essa escolha dele colocar essa pessoa nesse setor e não aquele outro fulano, pode ser por conta disso. Sim. Mas, na verdade, como a pessoa não vai ter essa percepção, ela vai falar, minha intuição diz que ela vai dar melhor naquele serviço ali que resolve mais problema, ela vai resolver melhor. E às vezes pode ser uma questão de que ela enxergou essas minúcias aí que você está falando, né? Sim. Mas se a pessoa, ela se treina a enxergar essas minúcias, se ela, né, sabe ouvir, se ela desce a escada e conversa com essas pessoas, se ela entende o momento de vida dessas pessoas, talvez ela consiga, né, coordenar melhor e colocar as pessoas em lugares que sejam melhores para ela, para a empresa, para não acontecer aquilo que eu já atendi, né? Que o paciente ganha mais, mas ele quer voltar para o cargo antigo, né? Eu não sirvo para esse... Não tem sentido, né? Não tem sentido, né? A empresa está precisando disso, só que eu estava mais feliz naquele outro. E talvez esse cara não tenha... Né? Ele não teve... Antes ele não teve voz para isso, ele não foi ouvido. E a gente usou só a régua do dinheiro, né? Que vai ganhar mais, né? Que vai produzir mais, que vai entregar mais, né? E não necessariamente isso acontece. Então, talvez a gente poderia ter calibrado melhor para pôr essa pessoa, né, em outra área. Talvez ela tenha uma formação X, mas agora depois de ser mãe, ela se desenvolve melhor no Y. A gente vai mudando, né? Não, a gente certeza. faz a faculdade ali quando a gente é mega jovem, a gente vai mudando, né? Aquele conhecimento vai servindo de forma diferente. O que a gente vai vivendo vai agregando no nosso trabalho, né? E daqui a pouco você não está mais seguindo aquela carreira predestinada quando você se formou naquela área. Quando você escolheu a faculdade, menos ainda, né? Que pô, você escolhe... É quase uma violência, né? Você fala, 18 anos. 17, 18 anos, escolhe aí o que você vai ser pro resto da vida. Por isso que transições de carreira são bem-vindas. A gente precisa conversar sobre isso o tempo todo. A gente muda de carreira o tempo todo. Não muda. A carreira é a mesma, né? A gente vai transicionando fases da carreira, né? Para outras coisas. Não, e assim, o quanto... Eu não sei, agora eu vou falar uma coisa maluca, né? Mas que assim, você falando agora me pareceu bem maluca. Mas o quanto... carreira tem muito mais a ver com a vida da pessoa e muito mais a ver com um perfil ou sei lá, um job description, assim, sabe? Uma função. Muito mais. Tem a ver mais com a vida do que com a... muito mais. Sabe? Que tipo assim, a minha carreira, na verdade, é a minha história muito da minha vida, né? E aí, não, mas João, não tem nada a ver, cara. Você se formou em engenharia e aí você foi, sei lá, virar consultor e não sei o quê, e você acabou como mediador e fotógrafo. Então, assim, João, não, você tem várias carreiras. Eu falo, não, cara, é uma carreira... É uma só. É uma só que transita, né? E transita num nível que, no meu caso, não tem... Não, e tem referências muito particulares, né? Eu sempre falo assim... Existe uma conexão, por mais que a pessoa mude completamente de profissão. Maravilhoso. Tem uma conexão entre todas as escolhas. A gente não consegue escolher uma coisa que não tenha... que não exista gente naquela decisão, né? Não, agora eu tô escolhendo X. Tem você ali naquela decisão. Quando você investiga isso, você sabe nomear, você sabe contar essa história, é muito mais potente. Esse é o nosso trabalho na mentoria e esse é o desafio que eu quero daqui a pouco para o mestrado, assim, né? Legal. Como é que a gente se apropria dessa história, de fato, e vai contando, voltando ao início do podcast, contando de forma daquilo que eu vivi que é real e muitas vezes aquilo que eu acho que é real, que na verdade foi implantado, inventado, nem sei o que, né? De alguma maneira. Mas eu, por exemplo, fazendo esse processo da infância, olhando para a minha vida na infância, falando, quem eu era lá? O que eu fazia? O que eu gostava de fazer? Com o que eu mexia? Né? Eu fui tendo algumas visões de padrão do que eu sempre fazia, mas... E aí eu cheguei numa palavra que é coletora. Eu sempre fui uma criança coletora. Legal. Hoje eu coleto histórias, hoje eu coleto narrativa, hoje eu coleto cultura, hoje eu quero me relacionar com pessoas, né? Então, assim, fragmentos, escrita, tudo isso tem a ver com um fio
que você vai puxando para trás e vai se entendendo no decorrer dessa carreira. Então, pouco importa se é antropologia, se é literatura, se é coordenadora, se é... Os nomes que a gente vai dando no currículo, que vão para o LinkedIn, são nomes. Qual é o fio que está aqui, ó? É esse, ou os fios, né? Porque às vezes você vai abrindo, volta para cá, mas assim, é essa trama que a gente precisa entender. A carreira, assim como a vida, é uma trama. E a gente precisa entender isso, precisa desenhar isso. E não é simples, é complexo. Então, mas aí eu acho que vou puxar um pouco, porque a gente tinha conversado, né? E uma pergunta que eu acho que, sei lá, ficou... Talvez a gente conversar um pouco mais sobre isso. Que é o quanto uma pessoa, que acho que é o seu público-alvo ali no consultório, né? O quanto uma pessoa que já passou, que já viveu muito da vida, tem uma trama mais aberta, né? Tem narrativa. Ou muitas vezes, assim, agora eu vou falar uma coisa, vou dar um passo além aí. O quanto a mesma história constrói tramas diferentes ao longo da vida, para mesmo fato. Né? O quanto você passa aquele fato vivenciando ele de uma forma, sei lá, por 5 anos, depois alguma coisa acontece, você revisita ele tá de outra forma, e aquilo aumenta na trama do repertório, né? Então, assim, eu acho que tem gente que aí eu fico imaginando, né? O quanto esse processo talvez de acolhimento, de conexão com possíveis candidatos aí 50 a mais, 60 a mais, que tá falando, não, cara, tô aqui e tem muita coisa tem muita história, né? O quanto essa história é valorizada, né? Porque, enfim, para não ser redundante, aquele prejuízo, para não falar palavrão, de você só olhar o currículo do cara e falar, beleza, ex-bancário. E aí, tipo, porra, a narrativa de quem tá olhando, de quem tá lendo, né? Olha e fala, cara, o que ex-bancário representa pra mim? Não tem nada a ver com o que aquele cara vivenciou dentro do banco, mano. O cara ficou 30 anos dentro de um banco. E aí, beleza, ele saiu do banco, ele quer continuar trabalhando, e aí você fala, não, banco não tem nada a ver, provavelmente é conta e contabilidade. Mas, mano, você faz ideia, o que é lidar com pressão? Então, mas é por isso que precisa contar, o cara você precisa saber levanta a mesa contar. pra cima, né, meu? Mas a gente muitas vezes não sabe contar isso, João. A gente é vítima dessa própria ex-bancário. Eu sou ex-bancário. A gente é ensinado a pensar. Eu fazia no seu balanço, entregava os relatórios, todo dia 15 tinha reunião, eu ia... eu viajei muito para São Paulo, eu ia lá na Brigadeiro, eu fazia reuniões com o pessoal do banco e tal. O que mais? Não, era isso. Foi ótimo a vivência. A pessoa não sabe contar tudo isso que você está dizendo. Quer dizer, o que é lidar com pressão? O que eu aprendi de fato ali? Abrir essas questões que estão no LinkedIn ou no currículo. A gente precisa ter repertório, a gente precisa ser investigativo da gente mesmo. Né? E assim, acho que a pergunta que eu queria fazer mesmo, né, para ouvir um pouco do Andrew, eu acho que assim, nesse processo, o quanto me encanta, por exemplo, quando uma pessoa numa roda de conversa, sei lá, tomando um vinho, uma cerveja, a pessoa vira e fala assim, não, cara, eu tive depressão e passei por terapia, eu paro e falo assim, mano, se você quiser... Quanto tempo você tem pra ficar aqui, né? Conta mais, cara. Porque esse processo é um processo destrutivo e a pessoa se renova depois disso, normalmente, né? Então, assim, eu não sei quanto dentro do consultório também você vivencia essas experiências e acho que tá no papel de ajudar a pessoa a passar por isso, pô. Isso é uma das coisas que mais me encanta, assim, ao mesmo tempo que é difícil, porque quando nenhum paciente é igual ao outro. Quando a pessoa vai me falar, por mais que a gente aprenda a tratar transtornos, as pessoas vivem a ansiedade ou a depressão de formas completamente diferentes, né? Então... Todo atendimento, para mim, é diferente, assim. Além da pessoa ser única, o que ela está sentindo é único, eu vou lidar com aquilo ali de uma forma única, porque aquela depressão não tem nada, por mais que eu possa tratar igual, ela não tem nada a ver com a depressão de outra pessoa. E se eu não me colocar no lugar, se eu não tentar treinar o meu ouvido, se eu não deixar a minha bagagem, minha vida de fora, as minhas referências de fora, eu não consigo entender... Na verdade, eu nem sei se eu consigo entender, mas eu não consigo nem... Eu vou entender menos, porque aí eu vou estar entendendo... Por mais que eu estou ouvindo com o meu ouvido, né? Eu tento buscar uma neutralidade e tentar acessar, assim, em alguma medida, né? E aí o que eu mais gosto, assim, o que mais me encanta é porque eu conheço pessoas, assim, né? Então, pessoas completamente diferentes. Eu tenho a oportunidade de conversar com pessoas de profissões diferentes, né? Que tiveram trajetórias de vida completamente diferentes e aí a minha vida cruza com a daquele cara em algum momento. O cara, às vezes, tem idade para ser meu pai, né? E aí eu me coloco... Como que eu vou dizer para ele como é que ele lida com isso se eu sou mais novo que ele?
Então, ao mesmo tempo que eu tô tentando... Eu tenho essa humildade, assim, para perceber que eu não sei tudo, né? Que talvez a gente vai construir junto um caminho que seja melhor dentro do que eu aprendi. Mas talvez esse caminho melhor, nem ele, nem eu, a gente sabe qual que é a direção, né? Mas a gente vai construir junto. A partir daquele encontro, a partir daquele encontro. Eu vou tentar usar o que eu sei, você usa tudo que você sabe e a gente vai tentar construir ao longo, né? Qual que vai ser a decisão. E aí o que eu mais acho legal é que aí quando, em geral, né, eu tenho uma identificação, eu pergunto quem que é a pessoa, o que que ela faz da vida, com quem que ela mora, se ela é solteira, se ela é casada. E aí depois disso tudo, assim, né, no comecinho eu tento entender quem é aquela pessoa, o cenário que ela vive. Depois disso tudo eu falo assim, tá, então agora a gente vai começar a consulta, né? E por que que você me procurou? O que que tá acontecendo? E aí vem coisa completamente, assim, que eu nem imaginei, assim, sabe? A pessoa pode... Às vezes, quando ela me traz aquela identificação, eu tento imaginar como que é a vida dela, por que que ela tá me procurando, né? Ah, eu tomo tal e tal remédio, aí eu já penso, é uma pessoa que tem diabetes, que tem pressão, então eu já tento formatar uma pessoa na minha frente. E aí ela me conta uma coisa, vem uma coisa completamente diferente, assim. E aí eu vou aprender com ela também, né? Putz, quando você tem a oportunidade de ouvir, aquilo vai me agregar. Então, eu acho que quando eu for passar por alguma experiência na minha vida, talvez eu vou usar tudo que eu aprendi nos atendimentos para a minha vida também. Então, acho que ao mesmo tempo, putz, eu aprendo muito. Quando eu atendo idoso, mais ainda, né? Eu adoro ouvir as histórias, as biografias, o que faria diferente, o que de fato importa na vida, né? É bonito. Porque essa isso, pessoa né? já chegou lá, né? Bonito. E aí me fala assim, o que você faria diferente que eu vou tentar fazer agora. Você entende? Assim, então... Tem esse papel do médico, assim, mas ao mesmo tempo eu fico muito curioso, assim, querendo aprender, né, com as pessoas. E eu acho que o fato de todos os atendimentos serem diferentes é uma das coisas que eu mais gosto, assim, porque quando a gente eu aprendi outras áreas, né, para determinados problemas tem soluções padronizadas, né? E na psiquiatria não tem. Lá no livro não estava escrito como que eu trato a depressão de um empresário e como que eu trato a depressão de um professor. Tá me descrito como que eu trato depressão. Mas se eu lidar com aquela depressão, se eu agir na consulta da mesma forma, será que eles vão ter a mesma resposta? Eles vão gostar da consulta de formas iguais? Aquilo que a gente falou, né? São mundos diferentes. Então, também me desafia a tentar adaptar o jeito que eu tô falando. Né? Se eu entendo de onde a pessoa vem, se eu sei que é um cara mais pragmático, eu não vou ficar contando historinha, né? Eu vou tentar mostrar para ele evidência científica. Sim. Eu vou tentar... Se eu vejo que é um cara mais cético, eu vou convencer por que ele precisa do remédio usando dados, usando resultado. Então, ao mesmo tempo, isso também faz eu me desenvolver bastante. Te estimula assim, para buscar ali uma forma de se relacionar, né? Agora, se eu sei que é uma pessoa que traz a narrativa mais fácil, aí beleza, aí a gente vai sentar aqui e vamos conversar, né? Vai ser mais fácil. Agora, se é um cara mais fechado, mais pragmático, isso vai me desafiar. Como é que eu acesso esse cara? Se ele nem entende por que ele tá ali porque a esposa mandou ele estar, porque ela não aguenta mais ele. Ele rompe o contrato. Aí ele fala, não tenho nada, minha vida tá boa. Eu falo, não, você tá aqui com um psiquiatra, né? Vamos lá, vamos aproveitar esse momento. Vamos aproveitar, já que a gente tem uma hora... Você passou pela porta, meu caro. Já que você já tá aqui, né? Vamos tentar ver se eu consigo te ajudar em alguma coisa. Me conta um pouquinho, né? E aí vai saindo. Mas é isso, assim, eu acho que esse mesmo processo que eu tenho, né, que, claro, como médico eu vou tentando, com o meu raciocínio, ir tentando adivinhar o que a pessoa vai falar e tentando padronizar ela para eu poder dar um tratamento. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre deixo em mente, assim, que eu preciso ouvir o que ela está falando e que, por mais que eu tente encaixar numa linha terapêutica, putz, o tratamento dela vai ser completamente diferente do outro cara. O tratamento dela, ela vai abandonar o tratamento 2, 3 vezes, vai voltar diferente. O outro cara, ele vai tratar e vai ficar super bem, mas ele ficou super bem, mas depois não quer tirar o remédio, ele acha que ele precisa do remédio. O outro, como que ele... Hoje em dia, o que eu mais discuto também é como tá sendo o tratamento para ele. Tipo, é difícil para ti tomar remédio, né? Durante o acompanhamento, assim mesmo, né? Durante o acompanhamento. Porque depois vai ter o julgo social, vai ter, né? Ele vai conversar, depois ele vai num barzinho e fala que tá tomando remédio, ele ouve de alguém, e daqui a pouco ele tava super confiante, na autoconsulta ele não quer mais tomar remédio.
O que aconteceu? Ele vai falar, não, tá, putz, então, eu tava com fulano de tal, e aquilo que ele falou mexeu com... Aí, então, tem todas essas habilidades, assim, que eu acho que é uma das coisas que me encanta, mas eu acho que vai muito de encontro ao que, né, nas empresas, no trabalho em grupo, né? Eu acho que viver em comunidade, a gente vem tentando cada vez mais exercitar essa conexão, em saber ouvir, né? E aí eu acho que esse caminho, até pensando nessa questão das tecnologias, a gente tem ouvido pouco, né? A gente... Muito pouco. Muito pouco. Uma vez eu vi um cara comentando que se você não... Além do algoritmo te jogar a coisas que você gosta, naturalmente ele fica te mandando, te reforçando isso. Se você não gosta de alguém, você bloqueia, né? Você bloqueia. É grave isso, né? Assim, e aí você bloquear e você ficar só com os teus semelhantes é uma coisa que não vai te... Você não vai aprender a viver com a diversidade, né? Aí quando você for lá no seu trabalho, trabalhar na mesma mesa de um cara que é um mala, que é chato, como é que você bloqueia esse cara? Sim. Não dá pra você bloquear, cara. Você precisa dele e ele precisa de ti. Não, aí como que você vai fazer? E eu acho que até um processo que a gente vivenciava antigamente, dos rituais familiares, assim, de, domingo, todo mundo na casa da avó e tem aquele primo que você não suporta, sabe? E aquela coisa, nossa, tem que encontrar o cara, sabe? E assim, a gente se distancia hoje por escolha, né? Esse mundo tem colocado a gente nesses lugares mais fechados, né? Não preciso viver isso, né? Então eu não vou. Mas eu achei linda a ideia de que você se sente acompanhado pelos seus pacientes. Quando a gente fala de narrativas, narrativas são tratadas ali, com todo o cuidado que está dizendo, mas quando você sai... Sim, eu levo. As histórias desses pacientes estão com você e você, de alguma forma, vai tramando a sua própria narrativa, escolhas e memórias a partir daquilo que você ouve no... Isso é maravilhoso. Isso é se sentir acompanhado e se acompanhar, né? Isso é uma das coisas nessa terra. Exato. E eu escolhi, acho que também a questão da psiquiatria, porque, na verdade, tudo que me enriquece como ser humano reflete no meu trabalho, né? Então, a gente falou da maternidade. Quando eu não sou pai ainda, mas talvez quando eu for pai, eu vou atender de outro jeito. Muda o psiquiatra. Talvez vai mudar o psiquiatra. Tudo que eu fizer de bom... Né? Quanto mais eu entrar em contato com mundos diferentes, quanto mais eu ignorar o algoritmo e ler sobre outras religiões, outras visões políticas, quanto mais eu quebrar os meus preconceitos, mais fácil eu vou me conectar no consultório. Ao mesmo tempo, eu vou me tornando melhor psiquiatra e melhor ser... Isso foi uma das coisas que isso. Né? É isso mesmo. Que foi uma das coisas que eu pensei, assim. Acho que não tem saída além disso. Não tem outro jeito, né? Eu acho que em todas as profissões, eu acho que isso é possível, mas claro. em todas é possível. Não todas. Quanto mais, né, você se abrir fora do seu trabalho, quanto mais você exercer a comunicação, enfim, você vai chegar para o trabalho de forma diferente. Acho que quanto mais você estiver disponível mesmo a se conectar com o outro, né, com essa pluralidade, com essa diferença, mais aquilo tem potencial de te, sei lá, de te colocar de expandir, né? Não tem nem dúvidas.